Bom dia, amados irmãos. Que alegria poder estar aqui na celebração dos 76 anos de pregação do Evangelho nesta cidade. Nós recebemos a visita em nossa igreja do pastor Daniel Cipe, do Palavra da Vida, dando aula para o IBN. Em uma das conversas com ele, ele disse assim: pastor, convide o pastor Jader Borges para vir aqui. Se o senhor convidar, eu venho. E eu vou... Obrigado. E eu vou carregar a mala dele, tá? E aí ele começou a falar do ministério do pastor Jader Borges. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. E vim para a reunião da diretoria regional aqui em Breves. E aí eu vi o pastor João Duarte dizer assim: olha, quem vem pregar no aniversário de nossa igreja é o pastor Jader Borges, ele vai dar aquele seminário. E aí no almoço lá, ele disse assim: eu posso convidar o senhor para pregar domingo de manhã? Eu disse: se o senhor permitir, te prega. E aí eu fiquei com muita vontade de passar esse seminário e trazer os irmãos de nossa igreja, para aqueles que trabalham com a Ciceia, outros irmãos, e louvado seja Deus que nós estamos aqui. Que bom manter essa comunhão. Eu estava na fila, eu e a minha esposa, e de vez em quando ela dizia: eu tenho que sair, eu vou abraçar o fulano. Ei, eu tenho que abraçar a fulana, porque aquelas pessoas do tempo dela aqui. Então que alegria eu poder ter essa oportunidade de poder estar aqui nesses 76 anos do trabalho da pregação do Evangelho. Antes de pregar, eu gostaria de falar uma coisa interessante que eu ouvi do taxista que veio me deixar aqui ainda há pouco. Eu falei com ele: me deixa ali na igreja cristã, tá? E aí, muito bem, ele foi. E quando a gente parou aqui, eu percebi que ele queria conversar. E ele disse uma palavra para mim que eu faço questão de compartilhar com vocês. Ele disse assim: eu tenho muita vontade de ver essa igreja pronta. Muita vontade. Porque esse povo é um povo que só está na deles daí. Ele usou essa expressão. É um povo que não faz muita zoada, mas é um povo perseverante. Eu tenho vontade, eu admiro esse povo. E aí eu aproveitei a oportunidade, convidar para o culto à noite, falar um pouco de Jesus para ele. Por que eu estou compartilhando isso com a igreja? É que muitas vezes a gente está trabalhando, a gente está lutando. Nós somos uma denominação não tão grande, nós não estamos na mídia, mas alguém está observando o que você está fazendo. Nós não construímos templo para encher o nosso ego, mas nós construímos templo para Deus ser glorificado. E eu fiquei muito feliz pela palavra desse taxista. Não sei se ele veio no culto à noite hoje, mas eu convidei ele. E quem estava comigo saiu do carro e a gente ficou lá falando. Eu digo: que bênção, que bom saber que esse homem está observando a igreja do Senhor neste lugar. Deus abençoe. Eu quero que os irmãos permaneçam com no texto onde nós temos, o pastor irmão Elias tem lido, que a gente pense nesta manhã no tema. A gente não vai ler novamente o texto, somente permaneça com a Bíblia aberta. E algumas coisas interessantes a gente gostaria de falar sobre a carta de Paulo a Tito. Tito, ele era filho na fé de Paulo. A expressão que você ouviu no texto é do versículo 4
alguém aqui possa, parece que está dando um vento, mas esse vento vem daqui, né? Tá bom, então, vou colocar aqui um peso por causa do meu esboço, tá? Então, meus amados, Tito, ele era filho na fé de Paulo, e é tanto que o versículo 4 ele vai dizer: a Tito, verdadeiro filho na fé. Ou seja, ele tinha sido gerado no ministério do apóstolo Paulo. Tito, ele era um líder que a gente observa quando a gente lê nas cartas, que quando tinha alguma coisa difícil, chamavam o Tito. Tinha alguma heresia, Tito foi para Corinto, uma igreja com muitas dificuldades, com muitos problemas doutrinários, e aí Paulo também envia também Tito lá. Tito em algum momento procurou Paulo, a estar com Paulo. Lá em 2 Coríntios ele vai dizer que tive um momento de tribulação, que Deus nos deu o alívio com a vinda de Tito. E aí Tito, ele é alguém que é um líder espiritual, é um homem muito pacífico e é um homem também convicto, é um homem que ele vai pôr em ordem as coisas. É tanto que Paulo vai dizer isso no versículo seguinte: por esta causa eu te deixei em Creta. Então, Tito era um daqueles homens aos quais Paulo tinha gerado. E o tema que os irmãos têm nos dado, ele fala de um chamado. Ele fala do chamado, ou seja, o chamado, meus amados irmãos, ele é um tema muito importante para os nossos dias. E a gente entende que quando se fala do chamado, às vezes só vem na nossa cabeça alguém que deixou a sua cidade ou deixou o seu país e foi pregar o evangelho em outro lugar. Parece que a gente pensa que o chamado, ele só se resume exatamente a isso. Mas, meus amados irmãos, quando a gente observa que nós fomos chamados por Deus, fomos agraciados por Deus para a salvação, e a gente entende que a gente não foi chamado para ficar inativos. 1 Pedro 2,9 vai falar isso: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a minha missão nesta manhã é nós pensarmos juntos que você, que até mesmo não tem, quem sabe, nenhum cargo na igreja, você que tem pouco tempo, que está na igreja de Deus, e você também que está há tanto tempo, saiba de uma coisa: você tem um chamado. Essa é a minha missão, de que nós venhamos entender que todos nós, como servos de Deus, nós temos um chamado. Deus não nos chamou somente para estarmos recebendo de Deus as suas bênçãos, o alimento espiritual, mas Deus nos chamou para uma missão. Então essa, baseado então no texto que nós temos lido, eu quero trazer para os irmãos algumas reflexões em que consiste o nosso chamado. Meus amados irmãos, o nosso chamado, ele consiste em entendermos que nós somos servos.
O apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 1, ele se apresenta para Timóteo, e isso ele se apresenta também em outras cartas. Paulo, servo de Deus. Isso implica para nós que antes de qualquer cargo que podemos exercer, antes de qualquer coisa, nós somos servos. Isso implica para nós que, apesar de exercermos alguns cargos, ainda assim o meu coração tem que ser de servo. Deixa eu dizer uma coisa: na igreja do Senhor Jesus Cristo não existe os senhores. Na igreja do Senhor Jesus Cristo existe o Senhor. E nós todos somos servos. Nós todos somos servos. E quando a gente tem quando a gente entende isso, a gente vai entender de que eu não estou aqui neste mundo apenas para ser servido, apenas para ser agraciado. Eu estou aqui neste mundo para servir. Então o apóstolo Paulo, quando ele se apresenta na sua carta, ele está dizendo: Paulo, em primeiro lugar, antes de apóstolo, antes de mostrar sua autoridade apostólica, ele está dizendo: Paulo, servo de Deus. Paulo, servo de Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu entendo que o servo do Senhor, ele é alguém que está disposto a atender aquilo que o Senhor manda. E a gente vai entender que quando nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos enviados por Ele. Você sabia disso? Você foi chamado pelo Senhor e você foi enviado por Ele. E aí a gente tem que entender que nessa missão nós somos servos. A gente tem que entender que aonde nós chegarmos, lá eu devo ser servo. Lá eu devo ser útil. Lá eu devo fazer alguma coisa com o sentimento de que eu não estou fazendo aos homens, mas eu estou fazendo a Deus. Eu gosto muito, amados irmãos, da história de José, filho de Jacó. A palavra de Deus mostra que José passa uma situação muito difícil. Te sabe disso? Te sabe disso que José, ele era o queridinho do papai, e isso lhe custou despertar inveja, ódio nos seus irmãos, e seus irmãos injustiçaram ele, seus irmãos pensaram em matar ele. Depois um deles vai dizer que nós devemos vender ele para um povo estranho. Talvez nos nossos dias a gente iria pensar que José deveria ser um jovem frustrado, deprimido, precisando de um tratamento psicológico. Mas o que nos impressiona da vida de José é que aonde ele chega, ele é um servo fiel. Ele é um servo fiel. Como é que a gente vê isso? Quando ele chega na casa de Potifar, Potifar entrega tudo nas mãos dele. E quando ele tem a oportunidade, quando ele é tentado, ele diz que ele é um servo fiel àquele Senhor, e que ele não tem condições, o posicionamento dele não é desagradar a Deus e aquele Senhor. Ele é um servo fiel. E pelo fato dele ser um servo fiel, ele vai para a cadeia. Ele é injustiçado, ele é caluniado. E quando chega lá na cadeia, o chefe lá da prisão, ele olha nele, ele põe ele como líder de todos os presos,
E aí o José vai dizer, estou aqui. E aí fica lá José. E aí quando José vai ver o copeiro e o padeiro que estavam presos e estão apreensivos, José vai dizer, eu estou aqui. Por que é que vocês estão apreensivos? E eles começam a contar o sonho. E o que mais me impressiona da história de José, meus amados irmãos, é que a mensagem para o copeiro era uma mensagem de sucesso. Tu vai sair daqui da cadeia, tu vai dar o copo na mão de Faraó, tu vai ser reintegrado no teu cargo. E aí o padeiro se anima de contar o sonho dele. Mas a mensagem para o padeiro era uma mensagem de juízo. E José, ele é um servo fiel, tanto para dar uma mensagem de sucesso, como para dar uma mensagem de juízo. Ele é um servo fiel, que ele fala o que Deus manda ele falar. Imaginem só eu e você no lugar de José. Imagine só eu e você no lugar de alguém receber uma mensagem de juízo. E José, ele é um servo fiel. E depois daquele momento, sabe o que é que acontece? O copeiro, o padeiro morre, o copeiro é reintegrado do cargo, mas o copeiro se esquece de José. Se esquece de José. Aí no momento crucial da história do Egito, o rei Faraó tem lá um sonho, ninguém o interpreta, e o copeiro se lembra daquele camarada, daquele homem que está lá prisioneiro, então traz ele. José apenas sai de lá e diz para Faraó que Deus tem uma palavra a Faraó. Ele é o servo disposto a entregar aquela mensagem. E a mensagem também era 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E essa mensagem, meus amados irmãos, ela precisava de que alguém pudesse dar um direcionamento naquele momento crucial da história. Como fazer nos 7 anos de fartura, como se prevenir para a escassez. E lá estava José. Então José, aonde ele chegou, lá ele serviu. Isso implica para nós, isso faz a gente pensar que aonde eu chegar, lá eu preciso servir. Isso implica para nós que nós fomos libertados do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar. E para a gente proclamar, a gente precisa ter o sentimento de servo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai exatamente trazer essa mensagem a Tito, dizendo: Paulo, servo. Paulo só mostra a sua credencial apostólica quando questionaram a sua autoridade apostólica. Lá em 2 Coríntios, se você ler o capítulo 12, você vai observar isso, que ele vai dizer: olha, eu estou relutante a falar alguma coisa, mas eu vou falar. Eu conheço um homem que há tantos anos atrás, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu, e aí ele vai dar aquele relato ali, e ele vai falar os capítulos anteriores da autoridade apostólica, e só fala da autoridade apostólica quando ele foi questionado.
Ele só fala daquilo quando ele é inquirido. Quando alguém está dizendo que ele não tem as credenciais do apóstolo. Mas o que é que Paulo fala muito, meus amados irmãos? É que ele é um servo. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. E se você ler a introdução de outras cartas, você vai ver algo semelhante, Paulo se identificando, dizendo: Paulo, servo de Deus. Que nós venhamos, meus amados, colocar em nossa vida Nildo, servo de Deus, Fernando, servo de Deus, pastor João Duarte, servo de Deus, irmão Moisés, servo de Deus, todos nós. E não somente pensar, não somente falar isso, mas que nós estejamos prontos. Assim como José, aonde ele chegou, ele serviu. Assim como Paulo, aonde ele passou, ele plantou o evangelho. Quando Paulo chega escreve a carta aos Filipenses, Paulo vai dizer: os da casa de César saúdam vocês. Isso significa que Paulo estava preso, mas que ali iam pessoas na cadeia, ali os soldados ali eram evangelizados por Paulo. Paulo fala ali na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, ele está dizendo: orai por mim, para que Deus abra a porta à palavra, para que eu pregue aqui neste lugar como devo fazer. Isso significa, meus amados irmãos, que aonde Paulo chegou, lá ele serviu. Eu ouvi um pastor pregando sobre isso, ele disse: Paulo estava preso por causa do evangelho, mas Paulo fundou a igreja no focinho de César. E aí ele está dizendo aos filipenses, dizendo: olha, os da casa de César saúdam vocês. Então, para que nós venhamos entender o nosso chamado, primeiro nós temos que entender que nós fomos chamados para ser servo. Que nós fomos chamados para servir, para ser usado como canal de bênção, para ser bênção na vida das pessoas. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que a nossa maior realização é poder ser bênção na vida de alguém, é poder olhar alguém e entender que a gente tive a participação na felicidade dessa pessoa. Então, em primeiro lugar, que o nosso chamado consiste em saber que nós somos servos. E em segundo lugar, meus amados irmãos, o nosso chamado consiste em promover a fé, que é dos eleitos. Continuando no versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Nós fomos chamados para ser servos, e como servos nós devemos promover a fé que é dos eleitos de Deus. Meus amados irmãos, muitas vezes a gente encontra a mesma palavra na Bíblia, mas se a gente for estudar, a gente vai entender que tem outro significado. Quando você lê Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ali a fé, ela tem um sentido de uma crença nas promessas de Deus. Mas quando você lê Tito capítulo 1, versículo 1, diz que Paulo é servo de Deus para promover a fé que é dos eleitos.
A fé aqui em Tito ele está dizendo que é o conjunto de doutrinas que deve ser transmitida. A fé aqui ela tem o mesmo sentido lá de Judas, que ele diz que ele se sentiu obrigado a escrever, incentivando a igreja a batalhar pela fé. A fé aqui ela tem o mesmo sentido lá de Gálatas, que Paulo diz que o povo testemunhava dele, dizendo: aquele que nos perseguia agora prega a mesma fé. Então nós somos chamados, igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é chamada para promover a fé que é dos eleitos. É importante, meus amados irmãos, nós entender que quando a gente promove, a gente coloca em evidência. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos chamados para promover a fé que é dos eleitos, ele está dizendo que nós devemos colocar em evidência esse conjunto de doutrinas que regem a nossa vida. Eu estou muito assim sendo edificado com o treinamento aqui, porque o pastor Jader tem trabalhado muito sobre essa questão de que os líderes de crianças precisam deixar doutrina no coração das crianças. Deixa eu falar uma coisa para toda a igreja nesse momento. Nós falamos, respiramos, vivemos aquilo que nós fomos ensinados. Sabia disso? Uma certa vez, eu estava prestando assistência a uma família enlutada. Eles tinham perdido um membro daquela família por um incêndio de gasolina. E era um rapaz muito novo. E toda manhã eu pegava a minha Bíblia, eu ia lá fazer o culto doméstico com aquela família. Eles ficaram ao lado da igreja. De manhã cedo eu tomava o meu banho, trocava a minha roupa, pegava a minha Bíblia e ia lá orar com a família. E um dia uma manhã dessas eu estava lá, e aí chegou um senhor, amigo nosso, de uma dessas igrejas, da igreja adventista do sétimo dia, e aí ele começou a conversar com a gente lá, e aí ele começou a dizer que em um determinado cemitério, eles iam organizar algumas coisas lá, porque pastor, é de lá que vai ressuscitar os nossos entes queridos, ele falou. E ele disse assim para mim, e é por isso que aquele lugar tem que ser respeitado, porque é de lá que eles vão levantar, pastor. E aí eu liguei, logo a conversa, aquilo que aquele homem tinha sido ensinado. Sabe o que é aquela seita ela ensina? Ela ensina o sono da alma, que as pessoas morrem, e que as pessoas só existem na memória de Deus, e as pessoas estão dormindo. Porque era que aquele homem estava dizendo para mim, é de lá, pastor, porque ele tinha sido ensinado dessa forma. Então as pessoas vivem, respiram, falam aquilo que ele foi ensinado. E quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele é apóstolo para promover, para colocar em evidência a doutrina de Cristo, e uma das coisas que o apóstolo Paulo faz isso, é que ele coloca Tito, meus amados irmãos, para organizar a liderança da igreja. Ele coloca, ele dá os critérios desse líder, as qualidades que tem que ter esse líder. E uma das qualidades é que ele seja apto para ensinar, que ele possa ensinar. E depois ele vai tratar com Tito que aqueles falsos mestres que estavam lá em Creta,
eles precisam ser calados pela exposição da verdadeira palavra de Deus. Eles precisam ser calados pela evidência da verdadeira doutrina. Quando ele está dizendo, o apóstolo Paulo, promover a fé, ele está dizendo colocar em evidência. Então a gente vai entender que nós, como igreja cristã evangélica, nós precisamos trabalhar, nós precisamos batalhar, nós precisamos a cada dia entender que nós devemos pregar e ensinar o verdadeiro evangelho. Promover a fé que é dos eleitos. E é interessante, meus amados irmãos, que a gente vai observar que se você coloca em evidência isso, os eleitos virão. Aqueles a quem o Senhor chamou ouvirão a sua voz. Se nós colocarmos em evidência isso, saiba de uma coisa, que aqueles que foram eleitos por Deus, aonde nós chegarmos, essas pessoas ouvirão a sua voz, não por causa de nós, mas porque o Senhor os elegeu desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Ao contrário, que muitas vezes se falava que a doutrina da eleição, ela ia fazer com que alguém parasse de evangelizar. Se já está eleito, né? Pelo contrário, a doutrina da eleição, ela deve nos impulsionar a evangelizar. A doutrina da eleição, ela deve fazer com que a gente se anime, coloque uma caixa amplificada ali na rua, pregue o evangelho, porque algum eleito vai ouvir a palavra de Deus. Alguém vai ser tocado por Deus. E nós devemos, meus amados irmãos, colocar em evidência isso. Nós devemos colocar em evidência o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E certamente isso vai fazer com que as heresias sejam combatidas, os falsos mestres sejam desmascarados, e a igreja do Senhor seja fundamentada em Cristo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus por isso. Então, em que consiste o nosso chamado? Nosso chamado consiste em entender que nós somos servos. Ninguém, como eu disse no início, na igreja do Senhor não tem os grandes, tem o grande que é Jesus. Não tem os senhores, tem o Senhor soberano, aquele a quem nós servimos. Na igreja do Senhor todos nós somos servos. Louvado seja Deus por isso. Também a igreja do Senhor, ela foi chamada para promover a fé que é dos eleitos. A igreja do Senhor, ela foi chamada para colocar em evidência tudo aquilo que pudermos fazer, para investir em nós, para investir na capacitação, para que a palavra de Deus seja pregada, para que o verdadeiro evangelho seja proclamado. Nós devemos colocar isso em evidência, nós devemos promover isso. Foi para isto que nós fomos chamados. E em terceiro lugar, meus amados, o nosso chamado consiste em entendermos que fomos designados para a pregação. Tito, versículo 2, vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, em tempos devidos, manifestou mediante a sua palavra, mediante a pregação, que me foi confiada
por mandato de Deus, nosso Salvador. Você entende que você foi chamado para pregar? Às vezes a gente tem um conceito de pregação somente quando alguém está no púlpito pregando, ou alguém que está em praça pública. A pregação, meus amados irmãos, ela é no nosso dia a dia. Você já pode imaginar que você pode amanhecer o dia de manhã e orar: meu Deus, me ajude a pregar hoje. Me ajude a entregar uma mensagem hoje. Você sabia que no mundo inteiro tem pessoas com fome de Deus? Eu trabalhei em campo missionário, e eu evangelizava em algum momento, e eu ficava pensando: meu Deus, esse povo não se converte. Esse povo não se converte. E depois eu entendi uma coisa, que antes de evangelizar, eu comecei a orar e dizer: Senhor, me guia as pessoas que podem parar e que estejam com fome do Senhor. E meus amados irmãos, eu fui surpreendido com coisas assim, que oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, que coisas que não estavam programadas, coisas que alguém me chama e vai perguntar: Nildo, que quando eu cheguei em Moaná, eu não era gordinho assim, eu era muito magrinho, então eu não me identifiquei como pastor, eu me identificava como Nildo. Eu sou crente, sou da igreja cristã evangélica, eu sou o Nildo, que venho compartilhar com você, porque para mim eu entendia que pastor, a modo que poderia criar uma barreira, então eu me identificava com as pessoas assim. Depois de um tempo que a igreja foi estabelecida, nós construímos o nosso templo e o povo começou a dizer: pastor, pastor, pastor. Me lembro de uma certa vez que eu estava na Câmara Municipal de Moaná, e eu estava conversando com o pastor da Igreja Quadrangular, e uma senhora que me conhecia veio e disse: oi pastor, falou para o pastor da Igreja Quadrangular, e virou para mim e disse: e aí, Nildo, como é que tá? Tá bom. Então as pessoas, eu não me identificava como pastor, eu me identificava como alguém que estava ali para compartilhar Cristo com aquelas pessoas, e eu comecei a orar que Deus me guiasse, a alguém que estava com fome de ouvir a palavra de Deus, que Deus me guiasse a alguém que pudesse parar para ouvir a palavra de Deus. Você já pôde imaginar, você já pensou nisso, em amanhecer de manhã e orar: Senhor, me guia alguém que eu possa compartilhar Cristo com esta pessoa? Eu estava, parece que foi em 2010, que a gente foi numa conferência em Brasília, na igreja do Gama. Nessa conferência daqui da região fui eu, pastor Osmar e o saudoso pastor Abílio. E eu peguei uma poltrona no avião, nunca tinha entrado em um avião, e o pastor Abílio já tinha viajado para a Alemanha, para vários lugares. E aí nós oramos antes do avião decolar. Depois que o avião decolou, que a gente estava lá em cima, o Abílio diz para mim assim: Nildo, agora é só Deus. Aí o camarada, o Osmar, também com medo, também nunca tinha entrado em um avião. E aí nós fomos para aquela conferência, chegamos lá, nós ouvimos o pastor Flávio Ramos, da Igreja Evangélica Árabe, que depois se tornou Igreja Cristã Evangélica, né? E a palestra do pastor Flávio Ramos foi: por que cresce o islamismo? Era essa o tema da palestra: por que cresce o islamismo? E uma das coisas colocadas ali pelo pastor Flávio Ramos é que o islamismo cresce muito. Sabe por quê? Porque o muçulmano, ele tem como objetivo que o meu filho vai ser meu discípulo.
Isso é o objetivo deles. É tanto que quando nascem eles vão recitar vários textos do Alcorão, eles vão fazer uma longa oração. E aí, um outro objetivo de um muçulmano é que cada um seja um pregador. Cada um seja um pregador. Meus queridos e amados irmãos, eu nunca esqueci essa palestra e eu fiquei pensando assim, ó, se nós como cristãos, nasce seu filho, você vai orar e você vai dizer assim, olha, meu filho, meu discípulo, meu filho, um pregador. É isso o objetivo. Então nós fomos chamados a pregar. Não é só a Tito que Paulo fala isso, Paulo fala a Timóteo. Paulo vai dar na última carta que ele escreve a Timóteo, ele vai falar exatamente que as coisas não estão bem, que o cristianismo está tendo um esfriamento na Ásia, que ele deve sofrer pelo Evangelho, que ele deve perseverar no Evangelho, capítulo 3, mas que no capítulo 4 ele fala que ele deve pregar o Evangelho. E quando ele fala que ele deve pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo ele vai dizer, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, prega a palavra. Esse apelo solene do apóstolo Paulo vai dizer assim, olha Timóteo, por tudo que é sagrado, pregue a palavra. Cada crente foi chamado à pregação. E eu gostaria que você pensasse também na descrição de Atos 8, capítulo 4. Diz a palavra de Deus que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Em que consiste o nosso chamado? Em sermos servos, em colocarmos em evidência a verdadeira doutrina, a fé que é dos eleitos. E em terceiro lugar, em entendermos que nós fomos chamados a pregar. Você foi chamado a pregar. Não foi só os pastores desta igreja que foram chamados a pregar. Não foram só os missionários que saíram do seu contexto para outros países, ou saíram da sua cidade e foram plantar uma igreja em outro lugar. Você foi chamado a pregar. Você foi chamado a ser um arauto de Deus. Você foi chamado a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nisto que consiste o nosso chamado, meus amados. E eu gostaria de fazer agora algumas considerações finais. Eu disse no início que a minha missão hoje é pensarmos juntos que eu tenho um chamado. Eu não estou aqui por um acaso. Eu não fui salvo, não fui liberto do império das trevas para ficar apenas mais um no meio da multidão. Eu tenho um chamado. E esse chamado consiste em entender que eu sou servo. Esse chamado consiste em entender que eu tenho que promover a fé que é dos eleitos. E a fé é o conjunto de doutrinas que nós devemos colocar em evidência, e só assim as heresias serão combatidas, os falsos mestres serão desmascarados. Alguém que deve se dedicar em promover a fé é alguém que labuta, é alguém que batalha. E em terceiro lugar, o nosso chamado consiste em entendermos que nós fomos chamados à pregação.
E eu gostaria que nós pensássemos, ao fazer as considerações finais, eu gostaria que nós pensássemos em 3 personagens. Primeiro personagem que gostaria que nós pensássemos foi aquele endemoniado, que a família já tinha deixado dele, já tinha desistido dele, que a sociedade já tinha desistido dele, ele já estava nos sepulcros. E quando ele encontra-se com Jesus, ele é liberto, aquele homem. E depois dele ser liberto, Lucas capítulo 8 vai falar isso. Ele diz que ele quer ir com Jesus, para andar com Jesus, para estar com Jesus. Sabe qual é a palavra de Jesus para ele? Volta para a tua casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Nós entendemos que esse homem ele estava sendo chamado para testemunhar para a sua família, testemunhar para a sua casa as maravilhas de Deus, a forma como ele tinha sido liberto. Nós entendemos que esse homem, Jesus está dizendo para esse homem: tu vais ser um missionário aqui. Tu não vai sair daqui. Tu não precisa sair daqui. Aqui tem muita coisa a se fazer. Você está sendo chamado para cá, para a sua casa, para a sua família, para o seu contexto onde você vive. Mas eu gostaria que nós pensássemos também na mulher samaritana, que quando ela encontra-se com Cristo, João capítulo 4 vai relatar isso. Depois que ela é confrontada pelo seu pecado, depois que ela fala sobre adoração, depois que ela fica encantada com aquilo que Cristo fala a ela, sabe o que é que ela faz? Diz a Bíblia que ela deixou o seu cântaro e foi aos seus vizinhos, aqueles homens daquela cidade, e ela diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Ela saiu para proclamar as boas novas e levou uma cidade quase toda para ouvir falar de Jesus. Nós entendemos que essa mulher, ela entende que o chamado dela também é proclamar para os seus vizinhos, para a sua cidade. Mas gostaria que você estivesse pensando também, quando Jesus comissiona Ananias para orar por Saulo, e Ananias ele é relutante, ele vai pensar, ele vai dizer assim: Senhor, tanto eu tenho ouvido falar deste homem, o quanto este homem tem perseguido os teus santos em Jerusalém. E a resposta de Jesus para Ananias é: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E aí nós entendemos que Paulo, nesse momento, ele estava recebendo um chamado para sair do seu contexto e pregar o Evangelho, para sair da sua nação, para testemunhar de Cristo às pessoas. Então Deus tem um chamado para ficar. Deus tem um chamado para a nossa região. E Deus tem um chamado para fora daqui. É impossível que alguém que foi chamado por Cristo não se enquadre em um desses 3 chamados. E eu gostaria que nós pensássemos nisso. Que você coloque no seu coração: eu tenho um chamado. Eu sou chamado. Para eu entender esse chamado, eu preciso entender que eu sou servo. Eu preciso entender que eu tenho que promover a fé. Então, para promover a fé, eu tenho que batalhar, lutar, estudar, me preparar, ter vida piedosa. E também eu tenho que entender que eu fui chamado para pregar, para compartilhar Cristo às pessoas.
em um desses 3 chamados, eu estou incluído. Você tem um chamado. Curve a sua cabeça. Queremos orar nesse momento. Querido e amado Pai, nós temos, Senhor, estudado a Tua Palavra. E a Tua Palavra tem falado ao nosso coração de que nós fomos chamados. E louvado seja o Senhor porque nós fomos chamados. Não fomos chamados, ó Deus, para uma outra coisa, mas para promover a fé, para entender que nós somos servos, para entender, Deus, que o Senhor nos envia a pregar. E, ó Deus, nós que pedimos que o Senhor esteja esclarecendo em nossa mente para o que nós fomos chamados. Que nós venhamos a entender que eu não fui salvo apenas para ficar calado, apenas para ser o mais um no meio da multidão, mas eu fui salvo pelo Senhor para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos ajuda a colocar isso em evidência, nos ajuda a ser um servo fiel, nos ajuda a cumprir com aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Tenhas misericórdia de nós, nos abençoe, nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Irmãos em Cristo, gostaria de terminar falando um pouco da campanha regional de missões. Já está publicado o nosso manual e nossa palavra é de gratidão a Deus, às igrejas que têm atendido os apelos, as tarefas que o departamento tem colocado, e a gente louva a Deus. Eu falei disso na convenção, eu vou repetir agora. Desde o ano de 2020, a nossa região, nós estamos monitorando isso com o pastor Rosivan, então a nossa região, ela tem ultrapassado o seu alvo, tanto na campanha regional como na nacional. Louvado seja Deus por isso. E a gente quer louvar a Deus e dizer aos amados irmãos também que a campanha, tanto nacional como regional, ela é muito mais do que arrecadar dinheiro. Ela deve ser um tempo de reflexão e de proclamação do Evangelho dentro do nosso contexto e também de uma intercessão com mais intensidade. Nós até publicamos os 30 dias de intercessão até separado, que isso fica muito fácil de publicar e ter cada membro da igreja um pedido de oração dos nossos missionários para cada dia do mês de março. Então a gente quer louvar a Deus, agradecer a Deus. Uma das coisas boas que aconteceu no nosso Promifé foi a presença de muitos jovens no nosso Promifé. Já falei aqui com o Pedro, falei aqui com o Lucas, e a gente louva a Deus, porque esses jovens estavam como servos, pregando o Evangelho na cidade de Melgaço. Foi um momento muito bom que Deus nos deu a graça de podermos estar fazendo o trabalho do Senhor. E eu pensei assim, nos primeiros Promifé que a gente fez, dava 7 pessoas, e agora deu quase 40 pessoas, e todo mundo ali pronto para trabalhar. Isso prova que a nossa região, ela tem atendido os desafios missionários.